Olá, umas queridas chaminhas do meu coração, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal, que agora mudou de nome, Chama Gêmea e Conexão Astral Terapias. Muitas mudanças aí nesse final de ano. E eu sou Priscila Pires, sou responsável por esse canal e aqui eu trato de temas, conteúdos, né, relacionados a chamas gêmeas, ok? Almas gêmeas, chamas gêmeas, né? Me tornei especialista em conexão de chamas gêmeas por experiência própria e por me dedicar, né, por estudar, por pesquisar, experienciar, né, e desenvolver um trabalho também em conexão com os seres de luz e os nossos amigos que vivem em outros planetas, né? Os sirianos, os arturianos. E hoje, como eu disse, eu acho que eu não disse, hoje é dia 18 de dezembro de 2022. E vocês devem estar notando que esse vídeo está um pouco diferente, né, dos vídeos que eu faço normalmente, porque esse é um vídeo mais informal, é um vídeo que eu quero contar para vocês a minha história e o que aconteceu hoje para que eu pudesse contar, né? Bom, dia 18 de dezembro de 2020, eu conheci o meu gêmeo. E foi numa sexta-feira, uma sexta-feira chuvosa. Então, nós havíamos nos conhecido virtualmente, mas não tínhamos nos visto, né? Só trocamos algumas mensagens e então conhecemos por aqueles aplicativos, né, de relacionamentos, coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, mas aconteceu. E então, no dia 18 de dezembro de 2020, há 2 anos atrás, eu o conheci. Então hoje, né, domingo, fazendo 2 anos e tudo, eu tive um dia muito tranquilo, muito em paz, né? Nós não estamos juntos, estamos unidos energeticamente, né, completamente, já finalizamos todos os processos, né, mais as etapas e tudo mais, mas não estamos juntos aqui na terceira dimensão. E não nos falamos atualmente. Mas passei um dia tranquilo, né? Tudo na paz. Não tive muito tempo para me dedicar a pensar sobre essa data, né? Sobre esse momento. Mas me lembrei disso ao longo do dia. E quando foi mais ou menos umas 8h30, quase 9, uma chuvinha gostosa, uma chuvinha fina, ali na sacada, né? E aí eu estava mais tranquila e me conectei com o dia 18 de dezembro de 2020. Por quê, né? Porque foi o dia que nós nos conhecemos, numa sexta-feira, chuvosa também, como estava aqui no dia de hoje. Eu até me lembro que eu morava em numa outra casa e era mais distante, né? Então, para sair de onde eu estava para ir encontrá-lo, era longe. E eu não estava muito disposta, porque estava chovendo muito, né? E tinha que atravessar avenidas e tudo. E eu falei, não vou mexer com isso, né? Até que uma colega terapeuta, que estava fazendo um atendimento na minha sala, não sei porquê, o que aconteceu, né? Que ela ficou presa lá na clínica, no espaço, né? E eu tive que descer, ir lá tirar, né? Abrir a porta para ela e tudo mais, que ela ficou sem chave. Para vocês verem como são as coisas. Eu não ia, já tinha definido que não ia me encontrar, chovendo, né? Já estava 8h30 da noite. Mas eu falei, eu vou lá. Então, é pertinho, então já vou. E aí, tava uma noite gostosa, igual tá hoje. E eu me conectei, né? E eu pensei, nada melhor do que fazer um texto, né? E, em comemoração a essa energia desse dia, desse momento, né? Que eu, por muitas e muitas vezes no início da conexão, eu imaginava como seria, né? Esse futuro, né?
principalmente na Noite Escura da Alma, que a gente pensa muito sobre isso. Então pensei em fazer um texto pequeno. E aí depois o texto foi crescendo, e aí eu pensei em fazer um áudio. Mas aí, imagino que o meu mentor deve ter me convencido a fazer um vídeo às 10h30 da noite, né? Porque quando eu escrevi, terminei, e falei, gente, onde eu vou fazer esse vídeo? Que eu quero fazer um vídeo mais natural, mais tranquilo, né? Aí já era 22h22, para vocês verem, né? O 22 ele fala de receber as informações, né? E manifestá-las aqui na matéria, né? Que aí já é o 33, né? Quando você manifesta. Então, gente, eu escrevi. E aí eu quero ler e também quero conversar um pouquinho aqui com vocês. Porque eu decidi não fazer a live, né? Assim, porque aí fica muito... Falei, não, vamos de vídeo mesmo. Mas eu quero ler algumas coisas, porque eu comecei e aí tá aqui na minha frente. Então, vocês me desculpem aí um pouquinho que eu vou ficar de lado. Eu comecei esse texto falando o seguinte: as voltas que a vida dá e as voltas que a gente dá na vida. A princípio, eu pensei em escrever um texto que falasse dessa situação que eu contei para vocês de início, né? As voltas que a vida dá para fazer a gente chegar num determinado lugar, né? Estar ali e fazer aquilo que muitas vezes está no nosso inconsciente. A gente não sabe, não veio para o consciente. E a gente acaba muitas vezes dando voltas na vida, né? Que é o que eu estava tentando fazer, né? Logo de início já estava tentando meio que escapar daquilo, né? Porque eu estava numa fase tranquila da vida, não estava procurando nenhum relacionamento afetivo. Tinha, sim, muita vontade de ter um companheiro, uma pessoa bacana, legal, sempre tive e sempre achei que existia, sim, uma pessoa específica, numa situação específica, mas eu não conhecia nada de chama gêmea. Então a gente pensa muito em alma gêmea, né? Mas na altura do campeonato eu já estava achando que isso talvez não fosse acontecer mais, né? Bom, e aí a gente tem aí as autossabotagens e tudo. E aí eu escrevi o seguinte: o universo se encarrega de mostrar para nós tudo que está dentro de nós e não tomamos consciência. A sabedoria divina se encarregou de criar a lei da atração, a lei de causa e efeito e tantas outras as quais não temos como fugir. Não temos como fugir. São todas elas para te levar onde você precisa estar, para te conduzir por caminhos os quais você precisa passar, pois ali está a experiência necessária ao seu despertar. Em uma noite chuvosa como a de hoje, há exatamente 2 anos, no dia 18/12/2020, por volta das 21 horas, que foi quando eu comecei a escrever o texto, por volta das 20h30. Agora são 23h32, gente. Incrível, né? Bom, vou falar de novo, né? Que já estou me perdendo aqui, você deve estar se perdendo também, né? Em uma noite chuvosa como hoje, há exatamente 2 anos, no dia 18/12/2020, às 21 horas, de uma sexta-feira, eu conheci aquele que mudaria para sempre a minha vida. De forma despretensiosa, lá fui eu conhecer aquela pessoa, lá fui eu conhecer pessoalmente um cara de sorriso largo, que parecia gostar de natureza, ciclismo, cachoeira e paz na alma. Sujeito um pouco desconfiado, meio sisudo, mais caladão e observador. Tinha
tem um abraço largo e forte, com o qual eu fui abraçada assim que cheguei no local combinado. Quando me aproximei, ele levantou e disse: "Ah, mulher, vou ter que te dar um abraço." E eu achando que seria um leve abraço, mas não sei como um homem daquele tamanho tem um abraço tão grande. Talvez seja o tamanho do coração também, né? Então ficamos ali, conversando, e lembro dele dizer toda hora: "Mulher", ele me chamava assim, né? Ele tinha o hábito de chamar assim, né? Não somente a mim. "Mulher, você é muito simpática." Ele repetiu isso várias vezes, achei bem interessante. Não é muito comum as pessoas falarem que a gente é simpática num encontro do Tinder, né? Bom, e aí ele falava isso: "Mulher, você é muito simpática." Do mais, ele, como um bom divino masculino, né? Capricorniano, extremamente emotivo, mas naquela época inseguro, preferiu manter seu lado racional e medir as palavras. Até, é claro, que ele se sentisse mais confortável, o que não demorou muito, não. Saindo dali, depois que a gente se conheceu, né, depois a gente foi num barzinho, num local típico aqui da minha cidade, muito bonitinho e tudo, tomamos um chopp. E aí, saindo dali, já por volta da meia-noite, depois de bater um papo por mais ou menos 2 horas com o meu mais novo e antigo amigo, fui levá-lo em casa. Ele mora ao lado de uma grande praça em nossa cidade. Quando ele me chamou para andar nessa praça, eu não esperava esse convite, né? Pois é, estávamos lá, nós dois andando na praça, de mãos dadas, até aquele momento não tinha rolado nada entre nós. A gente só tinha batido papo, né? Tinha um momento assim de muita descontração, sem forçar barras, sem demonstrar aquela coisa do interesse ali por aquele momento só, nada disso. Assim, realmente pareceu um encontro de pessoas que já se conheciam, né? Mas fica um pouquinho, né, daquela sensação de ainda não te conheço, né? Então fica aquela, mas muito leve, muito tranquilo. E aí não tinha rolado nada entre nós, né, e tudo, só conversa e tudo. E quando eu desci do carro, ele falou: "Vamos ali na praça, né?" Eu falei: "Então vamos." E aí ele já pegou na minha mão e a gente foi atravessando a rua, ficamos andando na praça um pouquinho, de mãos dadas. Achei bem interessante aquilo. E aí sentamos na praça, assim, tem um local com uma águazinha, a gente colocou os pés lá e ficamos mais 1 hora, mais ou menos, conversando. E ficamos muito tempo abraçados, muito tempo mesmo. E isso foi bem marcante. Até que eu precisei me despedir. Combinamos de nos encontrar no sábado. E sábado de manhã, logo cedo, havíamos trocado fotos de quem dormiu tarde, estava com a cara toda inchada. Talvez fosse hoje eu não fizesse isso, né? Não tivesse coragem. Mas eu estou relatando isso para vocês verem o tanto que foi espontâneo, leve, né? Então, deixei ele na porta da casa dele, demos uma volta na praça e fui para minha casa, né? No outro dia de manhã, eu lembro que eu tinha atendimento, aí fui fazer meus atendimentos e trocamos essas fotos assim. Ele estava com a cara inchada, eu também, mas muito bacana isso. Bom, e assim, a partir daquele dia, minha vida se transformou completamente. Em 1 semana, eu já estava completamente apaixonada, sem entender aquela energia que nos conectava. E o interessante é que, como eu não estava buscando, né, um relacionamento, e eu até tinha tido um relacionamento de 10 meses, mais ou menos uns
uns 3 meses antes, que eu tinha terminado uns 3, 4 meses antes de conhecê-lo, eu tinha tido um relacionamento de 10 meses e não me apaixonei de forma alguma. E antes, os outros relacionamentos, nenhum. Então, assim, quando eu me vi, né? E até as minhas amigas comentaram, nossa, mas que isso, né? Nunca esperava, né? Aquela coisa. Bom, então, para quem está apaixonado, né? O mundo ficou mais brilhante. A vida ficou radiante. Se instalou uma grande alegria na minha alma, de forma muito leve e agradável. Por uma semana, nós nos encontramos todos os dias e ficamos sentados na rede, olhando um para o outro por horas, sem precisar falar nada. Em 15 dias, tudo mudou de novo. Os espelhamentos começaram e eu recebi uma mensagem do meu mentor, me explicando o que estava acontecendo. Ele me perguntou, meu mentor me perguntou, se eu aceitava viver aquela experiência. Me explicou o que era, me perguntou se eu aceitava, mas não me explicou a parte difícil, tá, gente? Da separação, esse tipo de coisa, não. E ele disse que não era só a experiência do relacionamento, né? Era a experiência com o meu gêmeo e a experiência de me tornar uma terapeuta conectada aos arcturianos, aos sirianos, a minha família de alma, minha família galáctica, né? Aliás, galáctica não, estelar, de sírios e tudo mais, né? Eu disse, aí ele me perguntou, né? Eu disse, mais que depressa, sim, eu aceito. Me lembro que meu mentor me disse que meu DM iria se afastar por um tempo, mas logo retornaria para cumprirmos juntos nossa jornada terrena. Ele me mostrou tudo e realmente eu vi várias vidas essa noite que eu tive esse contato, vi várias vidas, eu relatei aqui, vou ler para vocês. Ele me mostrou naquela noite várias vidas, me levou em uma viagem astral à casa do meu gêmeo, me apresentou a minha família estelar. Foi muito emocionante isso. Foi uma noite muito emocionante do mês de janeiro, depois que já tinha ocorrido os espelhamentos e a gente já estava naquela situação que não estava muito bacana. Então ele foi, né, eu fiz uma meditação, pedi e aí recebi, né, essa orientação. Então um dia, com medo de perder, né, o meu gêmeo, eu contei essa história para ele. O que estava acontecendo, né, entre nós. Ele já sabia que eu era terapeuta, que fazia, né, trabalho assim, mas energético e tudo, mas não tinha muito conhecimento. Tinha pouco tempo que a gente estava se encontrando, né? E aí ele ficou um pouco desconfiado, mas ficou bastante curioso, mas não pôs muita fé nisso não, ficou só observando. Ficamos por mais alguns dias naquele vai e vem, de encontros e desencontros. Me lembro que a voz dele era e é maravilhosa aos meus ouvidos. Mas quando começamos a fase da separação, eu já temia ouvir os áudios, porque ele tinha uma frase que cortava o meu coração. No início, quando nos falávamos pelo WhatsApp, a frase era, só vem. Né? Então ficava aquela coisa, você vai vir aqui, você vai, né? Quem vem aonde, né? Tudo eu lembro dele falar, só vem, né? E aí depois, com os espelhamentos, a frase mudou. E aí ele dizia, você que sabe. E essa frase, eu demorei para curar essa frase. Eu demorei para curar. Tinha ali, assim, um tom de tanto faz, né? Ou seja, já era um movimento de rejeição batendo a minha porta, né? Para que eu olhasse e buscasse a cura, né?
nós ficamos assim, nessa coisa de nos encontrarmos às vezes e mandar mensagem, não responder, toda essa estrutura que vocês conhecem, por uns 2 meses. A rejeição, né, que já estava ali batendo a minha porta, foi curada ao longo do tempo, tá? Em camadas, assim como as demais, os demais sentimentos de abandono, de culpa, de separação, sentimento de separação, de desvalorização, né? Nesse período que nós estávamos assim, foi aquele período do lockdown, que fechou tudo, né? Eu até lembro de um dia bem interessante, que ele mora num prédio bastante alto, no 7º andar, e a polícia passando lá embaixo, né, com a sirene ligada, porque não podia ninguém ficar na rua a partir das 8 horas, né? Então foi muito. Eu estava lá no apartamento dele, vendo de longe assim a praça, os lugares que é bem no centro da cidade. Bom, enquanto eu vivia nessa novela aí de gato e rato, né, que vocês já sabem, a pandemia estava acontecendo e o meu trabalho foi cada vez mais se tornando necessário, digamos assim, né? Foi um período muito positivo para mim enquanto terapeuta, porque eu já era terapeuta, né? Bom, mas esse homem mudou completamente a minha vida. Inicialmente, nos separamos em março de 2021, nos conhecemos então dia 18 de dezembro, né? Ficamos nessa coisa toda aí que vocês conhecem até março de 2021, nas indas e vindas, né? Quando eu iniciei então a Noite Escura da Alma. Em maio tem o Vesak, que é o aniversário de Buda. Quando foi em maio, em março nós paramos de conversar completamente. Então já tinha abril e maio, né? 2 meses que a gente não se via, não se falava. E aí quando foi no Vesak, no aniversário de Buda, eu pedi a ele, a Buda, que me ajudasse a sair da Noite Escura da Alma, né? Que me ajudasse a encontrá-lo novamente, para a gente poder conversar e colocar, né? Tipo, os pingos nos is, né? E o meu pedido foi atendido. Um dia após a comemoração do aniversário de Buda, o Vesak, foi um encontro muito estranho, que durou uma noite e uma manhã. Esse encontro foi muito estranho, porque a sensação que eu tive é que ele tinha ido me encontrar para ver o que ele sentia, o que ele pensava, o que ele queria. E eu acho que ele esperava que fosse como tinha sido antes, porque antes a gente se encontrava todos os dias e tinha, né, uma conexão muito forte. E não foi assim. E aí o que aconteceu? Ele foi embora, né, no outro dia, e aí depois a gente não se falou mais. Então eu mandei mensagem, ele não respondeu, não falou mais comigo, como se, né, não existisse, né? E aí vocês sabem que a gente, enquanto divino feminino, né, o divino feminino se dói profundamente com essa situação e quer entender e quer resolver isso, né? A gente ficou aqui, eu coloquei para vocês, né? A gente ficou sem jeito um com o outro, mas ao mesmo tempo a gente desejava muito aquele encontro, eu percebi isso, né? Mas não foi assim, nem de longe, um encontro como havíamos tido, né? Antes. Então, ali, assim, eu senti muita confusão e eu imagino que ele também deve ter tido, porque eu percebi que ele foi realmente para tentar ver se tudo aquilo que ele tinha sentido ainda existia. E eu acho que ele achou que não existia mais. Então, gente, deixa eu ver aqui o restante do que eu escrevi para vocês. Aí, o que aconteceu, né?
com essa atitude dele de divino masculino, que rejeita, que foge e tudo mais, bom, e aí no outro dia, ele fez silêncio, né? Aquele silêncio que dói a alma do divino feminino, né? O que me magoou profundamente, até que em uma discussão por mensagem, ele me bloqueou. E é interessante que eu não sou de discutir, de brigar, já fui. Mas quando eu conheci já não era mais assim. E ele também não. E eu percebo que ele também já foi. Somos gêmeos, né? Mas a gente conversou algumas coisas e eu percebi assim, como ele não tinha o que me falar, não tinha como falar comigo, eu não sei, eu acho que ele estava muito confuso também. Ele viu que eu estava cobrando, né? E aí ele me bloqueou. E como eu já havia contado da conexão de chamas, eu insisti nessa história, né? E ele ficou muito confuso, né? Eu também estava muito confusa. Bom, durante esse período, quando ele me bloqueou, nós ficamos 10 meses sem nenhum tipo de comunicação. 10 meses. Todas as tentativas que eu fiz de falar com ele, né? Que como ele bloqueou de tudo, né? Outras tentativas com outros números, enfim, ele nunca respondeu, nada. Durante esse período, aquela Priscila que existia, né, até então, morreu completamente. E nasceu uma outra mulher. Porque realmente não foi uma transformação, não foi uma mudança. Foi uma morte mesmo. Foi uma morte. Hoje eu sou outra pessoa completamente diferente, até fisicamente. Eu mudei bastante. Bom, hoje sou extremamente grata aos seres de luz, aos arcturianos sirianos e ao meu melhor amigo, que é o Napoleão, meu mentor. Por tudo que eu vivi, por tudo que me tornei. Napoleão, uma vez, meu mentor, me disse o seguinte: você vai precisar de muita coragem e muita fé para defender o seu ideal, ele me disse. E assim se fez. Passei 10 meses entre a fase de noite escura da alma, a fase de aceitação da separação, né? Fase de desenvolvimento do poder pessoal, reintegração energética e casamento espiritual. Eu passei por essas fases, por essas etapas, no período de 10 meses. Eu cruzei quase toda a jornada de chamas nesse período de 10 meses. Bom, em maio, em maio mesmo, eu iniciei o meu propósito de alma, né? Porque foi chegando para mim, Napoleão foi me contando, foi me mostrando, e eu decidi começar a trabalhar especificamente com chamas gêmeas. Então, fui me desligando dos colegas terapeutas, né? Dos lugares onde eu atendia, e fui até que eu fiquei sozinha, porque era isso que era para eu fazer, era para eu ficar sozinha, não era para eu ter alguém para trabalhar junto comigo, era para eu ter alguém só até aquele momento. Depois era para eu seguir sozinha. Por quê? Porque o planejamento era que daí a pouco ele chegasse, porque o nosso planejamento era que assim que passasse a noite escura da alma a gente fosse se reunir, né? O que não aconteceu. Então, gente, em 10 meses eu passei pela noite escura da alma, pela fase de aceitação, pela fase de poder pessoal, de reintegração energética e de casamento espiritual. Bom, depois
depois que eu passei por tudo isso, eu comecei um processo de ascensão da minha alma, porque eu já havia tido um despertar antes, né? Por isso que o meu despertar na noite escura da alma foi rápido, apesar de muito doloroso, muito, muito doloroso. Bom, depois que tudo isso aconteceu, né? Que eu percebi onde eu estava, o que eu estava fazendo, que eu tinha clareza de tudo, né? A vida se tornou maravilhosa. A vida se tornou perfeita. Tudo era lindo. A vida se tornou colorida novamente. Passei a ser uma pessoa próspera em todos os sentidos. Eu me tornei quem eu sempre quis ser. E eu digo para vocês outra coisa. Eu sentia, quando eu era mais nova, que existia essa pessoa que eu sou hoje dentro de mim, em algum lugar que eu não conseguia acessar. Então, todas as vezes que eu tinha uma ação que não era igual à ação que eu tenho atualmente, uma ação talvez mais agressiva, com raiva, chateada, confusa, o que fosse, eu buscava essa pessoa, mas eu não conseguia acessar. E eu não entendia o porquê que eu agia desse jeito. Parecia que não fazia parte de mim, mas fazia, né? Porque eu estava colocando ali para fora tudo, o ego, né? Para ser curado. Bom, e aí eu fiz todas as curas, né? Que eu pude em mim e no meu gêmeo, à distância, eu fiz as curas nele. Expandi consciência, criei uma empresa virtual, a RESC, Rede Energética Solar Cristalina, e hoje eu tenho uma vida muito, muito feliz, mesmo sem estar unida ao meu gêmeo na terceira dimensão, porque eu tive consciência da união com ele nas outras dimensões e eu tenho até hoje consciência. Então, é como se ele estivesse junto comigo. É meio doido isso, mas é assim. Claro que isso não muda a minha vontade, o meu desejo de ter a companhia física, né? Mas ameniza 95%. Bom, eu acho que vocês, talvez, né, agora, queiram saber se ele reapareceu em algum momento aí depois, né, desses 10 meses. Sim, depois desses 10 meses, né, eu canalizei a mesa cósmica solar cristalina, porque aí eu já estava com todas as curas feitas. Trabalhei bastante e ele um dia me desbloqueou. Eu trabalhei com a mesa nas curas minhas e dele, né, e um dia ele me desbloqueou. Mas não falou comigo, só desbloqueou. Demorou um tempo, mas voltamos a conversar novamente. Nos encontramos umas 3 ou 4 vezes depois disso. E foi muito bacana. Mas ele, apesar de ter mudado muito, tinha ainda muita resistência em abrir o seu coração. Foi quando, no final de junho desse ano, de 2022, ele decidiu se afastar novamente. Fazer o quê, né? Aí eu vou falar sobre isso aqui para vocês. Deixa eu voltar a nossa musiquinha gostosa aqui que estava tocando. Dá uma paz, né? Então vamos lá. Quando ele se afastou novamente, agora em junho de 2022, não doeu. Acreditem, não doeu. Após passar aqueles 10 meses somente com a coragem e a fé naquilo que eu não via se materializar, eu aprendi muito. Hoje eu sou grata por ele ter me bloqueado, porque eu tive paz para me curar. Por isso que hoje eu não procuro. Apesar de não estarmos bloqueados, eu não procuro, pois sei que ele precisa de paz.
a paz que existe na distância, para que ele possa ver, né, de longe tudo isso e entender, né? Um dos meus maiores aprendizados com ele foi aprender a esperar. Antes me sentia humilhada quando tinha que fazer isso. Por isso hoje me sinto poderosa, porque sei que eu sou sábia ao fazer isso. Eu o amo sim, mas acima de tudo, eu me amo primeiro. Por isso, eu amo respeitar esse momento que ele precisa. Não sinto mais dor, não sofro, não sinto falta. Sinto apenas uma grande certeza que aquece o meu coração. A certeza que eu fiz tudo como eu deveria fazer. Aprendi, experienciei, cresci, despertei, ascendi e prosperei. Hoje, sou uma mulher muito feliz por tudo, incluindo por ele. E é por nós, por mim e por ele. E é por vocês, chaminhas gêmeas. E é pelo nosso planeta que eu hoje deixo essa mensagem em comemoração aos 2 anos de união. Desde que eu te encontrei, meu querido gêmeo. E como naquele filme, eu acho que eu posso dizer, saiba como eu era antes de você. E veja o que eu me tornei depois de você. Uma das coisas que a gente precisa ter nessa vida é gratidão. E é difícil ter gratidão quando estamos passando, né, por situações desafiadoras. Mas é possível aprender a fazer isso. É possível aprender a esperar. É possível aprender a se curar. É possível. Nada é impossível. Nada é impossível. E nada disso que a gente acha que está errado, que não é assim, que é de outro jeito, tudo crença limitadora da terceira dimensão. Quinta dimensão é um estado de consciência. Portanto, é possível viver na terceira dimensão com uma consciência de quinta. O meu propósito, no meu planejamento reencarnatório, era desenvolver, era desenvolver a minha consciência até 12ª dimensão, estando aqui, vivendo aqui, nesse planeta. E eu consegui fazer isso de acordo com o meu mentor. Então vejam vocês, eu trabalhei por 20 anos com escola, um trabalho muito puxado, no sentido de muito trabalho, muito esforço, né? E de muito ego também, né? E aí depois eu me separei, deixei a escola e aos poucos fui me tornando terapeuta. Comecei a trabalhar com casais, mas ficava meio assim porque eu não dava certo com ninguém, né? Como é que eu ia ser terapeuta de casais? Estranho, no início era meio complicado. Depois eu fui entendendo isso, como que funcionava, e foi dando certo. Esse foi um período desafiador financeiramente.
em termos de reconstruir a minha identidade, né? Ou pelo menos, não reconstruir, né? Mas identificar a minha identidade, né? Depois que eu tirei toda aquela crosta, né? De sujeira, de karmas e crenças e tudo mais, é que faço até hoje, né? Porque sempre tem uma camadinha aí pra gente liberar, né? Descobri que é possível ativar corpo Budi, descobri que é possível ativar corpo Atma ainda, encarnado, que eu achava que não, vocês vão ver vídeos aí que eu falo que não, porque à medida que vai me chegando as informações, então é sempre passível de mudança. Isso que eu estou falando para vocês hoje pode ser que eu possa vir com outra informação depois. Eu percebo que não basta só a gente fazer as curas nas etapas conhecidas, tanto é que agora eu vou refazer todas as etapas e vou dar uma aula gratuita para vocês, explicando tudo. Vou refazer tudo esse final de ano. Eu quero ver se na primeira semana, no máximo na segunda semana de janeiro, eu já dei essa aula gratuitamente para vocês. E também quero avisar para vocês que eu vou fazer uma semana de gratidão. Agora, próximo do Natal, também vou deixar tudo avisado aqui. Hoje é dia 19 já, porque já são mais de meia-noite, se não me engano. Deixa eu ver quantas horas. Já são meia-noite e 10. Então, do dia 19 de dezembro. Essa semana eu ainda vou deixar aqui para vocês informando, aí eu vou montar um grupo, vocês entram e a gente vai fazer uma semana de gratidão. E aí, quando eu retornar, né, do ano que vem, eu vou dar essa aula gratuita para vocês. Porque existe muita coisa que eu já disse e que eu aprendi depois que não era bem assim, né? Eu até estava vendo um vídeo esses dias, assisti grande parte dos meus vídeos até lá no finalzinho, vi as minhas mudanças, né? Olha que interessante, talvez isso tenha sido até uma preparação para esse vídeo de hoje, né? Eu não sei por que eu fui fazendo aquilo, eu vou fazendo de acordo com a intuição, de acordo com o que o Napoleão vai falando, eu vou fazendo. Hoje em dia eu não questiono, não brigo, não discuto, né? Porque eu aprendi que a gente precisa ouvir quem está enxergando mais do que a gente em determinado momento, né? Porque eu ainda estou no corpo de carne. Então, por muitas vezes eu não capto tudo, não percebo tudo, tem interferências, né? Então, eu vou fazendo do jeito que ele me orienta muitas vezes. Não, a gente conversa hoje em dia, né? Não é um comportamento aquele de pai e filha, né? De mentor, né? Deus, não é isso. É de parceria, de trabalho. Eu sei da história dele comigo, das outras vidas, comigo e com meu gêmeo, né? E tudo mais. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a minha vida mudou muito, eu me separei, eu deixei um trabalho que eu tinha de 20 anos, eu refiz, eu reconstruí por 2 vezes a minha vida. Eu destruí e construí a minha vida por 2 vezes. A primeira para tirar o grossão e depois quando o meu gêmeo chegou. E hoje eu tenho uma empresa virtual, a RESC é uma empresa virtual. Eu tenho uma escola virtual, né? Eu sou verdadeiramente próspera em todos os sentidos, financeiramente. Minha vida mudou completamente, né? Então, existe tanta prosperidade que até uma netinha eu ganhei esses tempos agora que vocês viram aí, né, nos vídeos que eu posto. E que eu amo de paixão, né? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês que às vezes estão começando aí na conexão, né? Quanto menos vocês resistirem, quanto mais vocês aceitarem, quanto mais vocês disserem sim para as coisas, menos vocês sofrem. Não é um sim que eu digo para vocês sem entendimento. Mas talvez naquele momento você não consiga entender. Mas a aceitação é um movimento de humildade. Por muitas e muitas vezes eu percebi que eu não tinha humildade.
E antigamente eu achava que tinha, porque não fazia mal a ninguém, não, né? Achava que tinha. Mas humildade é outra coisa. É bem mais profunda. Quanto mais humilde você se torna, mais poder pessoal você tem. É uma balança bem interessante, que só equilibra, né? Mais humilde, mais poder pessoal, auto-amor. Hoje, a minha consciência de nona dimensão coordena uma nave arturiana chamada Citari, e eu tenho plena consciência disso. Eu tenho plena consciência das minhas viagens astrais. Eu já desenvolvi, à exceção de desenhar, né? Psicografar não, esqueci o nome, quando a gente desenha. Todas as outras habilidades mediúnicas eu consegui desenvolver. Tenho clareza das outras dimensões com muita facilidade. E consigo materializar coisas rapidamente, como eu nunca imaginei. Só não consigo fazer mais porque, de fato, o planeta Terra nos impede de muitas coisas, né? Então, por exemplo, como eu disse para vocês, tem a minha netinha, também entrei numa fase agora hormonal complexa, né? Pela idade, então a gente tem que tratar disso e tudo mais. Falando nisso, quem viu os meus vídeos anteriores, eu falei que eu estava com alergia ao glúten, né? E tudo. Descobri que eu tinha isso desde sempre. Eu ia tentar fazer essa cura, né? E eu conseguia fazer, né? Eu não tomei remédio para essa cura. Eu fiz só ativações com código de luz e hoje eu não tenho mais. E agora eu estou fazendo para menopausa, né? E aí já vou incorporar também as ativações para emagrecimento, porque engordei muito por conta da menopausa. Então, gente, é uma vida muito boa, porque acontece alguma coisa e a solução já está ali. Às vezes a solução chega antes do que o problema, entre aspas, que nem é um problema. Mas tudo isso porque eu aprendi a baixar minha cabeça, a parar de discutir, de brigar, de ser do não, de ser do contra, de ser resistente. Aprendi. Como que eu aprendi? Curando as minhas dores, porque quando eu tinha dor emocional, eu, de alguma forma, eu queria ferir as outras pessoas, com uma palavra agressiva, coisas assim. E hoje, como eu sou muito feliz, eu quero que os outros sejam felizes. Então, no início dessa minha jornada, eu pedi muito ao meu mentor que eu não tivesse mais dor emocional, sofrimento. Então, toda a minha jornada, todas as vezes, por exemplo, que eu sentia saudade, falta do meu gêmeo, eu chorava. O Napoleão, meu mentor, ele não me trazia o gêmeo, né? Ele me ensinava como que eu me libertava daquela dor. E quando eu me libertava, eu adquiria poder pessoal. Até que eu passei a adquirir sabedoria. O que combina muito com essa fase, né, de anciã, né? Apesar de que hoje em dia a gente sabe que 47 anos, a gente ainda é muito nova, e eu sei que eu sou, me sinto nova, mas existe essa mulher dentro de mim, né, essa nova transformação acontecendo também. Com a chegada da minha neta também, né? Então, gente, o meu trabalho, ele é todos os dias pensado e feito com essa consciência que eu estou falando aqui hoje para vocês. Eu já fiz vários tipos de vídeo, né? Vídeo brincando, vídeo falando mal do divininho, vídeo às vezes chateada com determinadas coisas, assim, né? Trazendo aquelas informações assim, mas aquilo muitas vezes me incomodava, né? E fiz muitos vídeos tranquila, em paz, com plenitude, à medida que eu fui me iluminando
né, acendendo, trazendo luz à minha vida, né? E aí a gente enxerga as coisas, tanto do outro quanto as nossas, né, próprias. Isso é muito bom. E existe muita coisa ainda para eu descobrir, que eu ainda vou descobrir, vou aprender e vou contar para vocês. Por isso, saibam vocês que todas essas ativações dão certo. Que tudo isso é uma bênção dos nossos amigos que têm essa consciência, essa tecnologia e que nos ajudam. Porque sem eles, de fato, tudo isso ia demorar muito, né? Eu levei 30 e poucos anos para me libertar de grande parte dos meus karmas e levei 10 meses para libertar do resto, expandir consciência e ascender ao corpo Budi. Né? Parece incrível, né? Tecnologia arcturiana e siriana. E eu os amo mais do que tudo. Eu pedi muito para que eles me concedessem esse trabalho. Eu ficava aqui, ó, na sacada, olhando para as estrelas antes, né? Lá na minha casa, também numa casa grande que eu morava, eu ficava na área do fundo, assim, olhando e pedindo para eles. Até que eu consegui. E hoje eu faço parte dessa equipe. E isso é maravilhoso, isso é fantástico. Como eu disse para vocês, a consciência a quinta dimensão é uma consciência, é pensar diferente. E é difícil a gente saber como pensa, como sente, como age, se a gente não tem um exemplo, se a gente não tem, né? Eles me dão o exemplo, eles me ensinam, porque eles vivem essa consciência. E eu repasso para vocês do jeito que eu consigo, né? E eu espero que esteja alcançando vocês. Como eu disse, né, no início do vídeo, final de ano a gente fica assim mais intuitivo, né? O coração mais aberto. Depois do Sintonia de Amor, então, nossa senhora, aí o coração transbordou, né? Então, gente, tem muita coisa para vocês curarem. Tem a Sintonia de Amor, tem o tratamento completo com as mesas, tem agora a Kuan Yin Harmony para fazer o tratamento no aspecto feminino, né? As curas do feminino. Tem Prosperidade 5D.8 com os decretos de Saint Germain. Tive já resultados comigo maravilhosos. Que mais que a gente tem? Tem o Elixir do Amor, né? Para você fazer limpezas aí todos os dias, né? Uma manutenção. Tem todos os códigos de luz, os 7 códigos de luz do Criador, né? Ou seja, muita coisa boa por um valor muito bom, né? Que vocês podem fazer. E eu garanto para vocês, a vida de vocês vai mudar. Vocês vão ser muito, muito felizes. Tá ok, pessoal? Então é isso. Não sei se eu vou editar esse vídeo, se eu não vou, se eu vou cortar, se eu não vou, tô aqui pensando. Já tá dando 1 hora de vídeo. Então é isso, gente. Gratidão. Que a paz, o amor e a verdade reverbere no seu coração, hoje e sempre. Até o próximo. Tchau, tchau.